Estamos na lição número 7, lição muito maravilhosa e importante, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Nós temos uma arena dentro da nossa mente batalhando, são os pensamentos, e nós temos que levar os cativos a Deus. Olha só que interessante aqui o texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8, verdade prática. O cristão sábio e prudente persevera sua mente, então ele preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo, ou seja, levar o pensamento cativo a Cristo. Leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 8, versículo 8 e 9, e também em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Vamos agora para a nossa introdução. Na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito inseparável dele, ela compõe a parte material ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, ou seja, sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma, compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Então nós vamos falar muito aqui sobre isso, viu? E é muito interessante para que a gente possa fazer o quê? Levar cativo esses pensamentos a Deus, essa mente barulhenta, essa mente cheia de pensamentos, né? muitas vezes cheia de negatividade. Precisamos repreender isso e colocar coisas boas na nossa mente. Parte primeira, uma visão introdutória no item 1, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos da nossa compreensão teológica, ali os traços da personalidade humana, né, se manifesta originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e também com o Criador. Então vamos observar ali o primeiro casal, não é isso? Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto relacionado, raciocinando, né, elaborando pensamentos e tomando suas decisões. Então, nós temos essa capacidade, desde o primeiro casal, a capacidade de raciocinar, entender e tomar decisões. Se chama livre-arbítrio. Então, nenhum homem poderá ter essa desculpa diante de Deus. Então, um exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia ser, Eva pensou o que não devia e foi enganada, ou seja, ela pensou da maneira errada e foi enganada. O Adão não pensou o que devia e acabou que pecando. Então, os dois usou seu raciocínio de modo errado, mas porque eles tinham essa capacidade de tomar essa decisão. Então, eles foram enganados. Isso aí que a serpente não enganou o Adão primeiro enganou a Eva. E a Eva disse para Adão: olha, que eu comi do fruto, e agora eu estou conhecendo o bem e o mal. E o Adão pensou: mas então será que é dessa forma? Então veja bem, nós temos essa capacidade cognitiva, nós temos a capacidade, tá, de raciocinar e de tomarmos decisão. Então diz assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então ela raciocinou tudo isso. Nós vamos ver que o conselho do apóstolo Paulo: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a mulher caiu primeiro e depois, é claro, que o homem, né, olhou ali, viu que de imediato a morte não veio de imediato, mas de imediato veio uma morte, senão a física, mas veio o que? A espiritual. E depois vem a física. Então o homem morre espiritualmente, separa-se de Deus ali através do pecado, da desobediência, e depois vem a morte física. No item 2, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, também memórias, né? A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, ou seja, biológicos, psicológicos, espirituais internos e também externos, fatores ambientais, experiências do cotidiano. Podem ser também uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los. Ou seja, nós temos a capacidade de dominar, de aprovar ou de desaprovar os pensamentos. Então diz aqui o Provérbios 15:28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então, se o coração nosso meditar, nós não vamos responder de supetão e vamos acabar dando uma resposta para evitar brigas e confusões. Olha o conselho da palavra do Senhor. Então nós temos a capacidade de raciocinar, temos a capacidade de escolha. No item 3, características dos pensamentos. Em sua amplíssima
ou amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Quantas imaginações, do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. O ambiente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, então a visão, a audição, a boca, o paladar, as mãos, o tato, o olfato, o nariz. Então por isso abster-se de toda aparência do mal é essencial. Então veja bem, não é só abster-se do mal, da aparência do mal, porque isso vai acabar nos induzindo ao mal. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Então o próprio salmista falou, não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha o conselho, né? Depois deles podem surgir gravíssimos pecados, como violência, moralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicência. Então cabe a cada um de nós abortarmos esses pensamentos. Então veio o pensamento, não deixe esse pensamento, não alimente esse pensamento. Martinho Lutero atribuiu a ele a seguinte frase: não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho, tá? Então não posso pedir um pensamento ruim, naquela hora do nervoso veio um pensamento ruim, mas eu posso que não alimentá-lo para que eu não venha cair em pecado, amém? Parte 2, a gestão dos pensamentos. Olha aqui no item 1, imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências, sentimentos ou emoções. Não sem razão, né? Não sem razão, tem entre os seus epítetos o de epístola da alma. Então muitos chamam ela de epístola da alegria, epístola da alma, epístola da alegria, da alegria. Então você vai ver ali muitas referências, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria. Se completai, eu estou alegre com vocês, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo estava levando eles que vão ter essa alegria, vão buscar a Deus, né? Não possui também mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente ao usar o pronome definido, dizendo assim, ó, tudo, tudo. Então, abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde que esses pensamentos estejam ajustados à palavra de Deus, qualificados com adjetivos. Olha os adjetivos que ele deu, ó, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, ou digno de louvor, O uso do imperativo afirmativo, dizendo assim, ó, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, é assumir o controle do processo mental. Você tem que assumir o controle, você tem que estar no controle. Então, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, eles deixaram o seu pensamento ruim dominar a cada um deles. Nós não podemos deixar, tá? Então isso é o que leva a pessoa ao egocentrismo. Eu posso, eu faço. E quantos cientistas hoje têm vergonha de falar que creem em Deus, dizem que são ateus, por quê? Não, porque sou autossuficiente, eu penso, eu compreendo. De forma alguma, Deus é o dono de tudo. No item 2, acima da técnica, em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos, são estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Está bem claro, né? O conselho do apóstolo Paulo. Mas pensar além das circunstâncias temporais através da percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta. Então, com a mente de Cristo, então, isso nos vai do quê? Nos libertar da atmosfera de conflitos mentais comuns. Então, nós temos a mente de Cristo. Olha aqui o conselho na primeira carta do apóstolo, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Se nós formos buscar a direção do Espírito Santo, nós tomaremos a decisão certa e evitaremos grandes conflitos, além de encher o nosso coração da esperança, a esperança que não traz confusão. Lembra disso? Aqui, ó, e a esperança não traz confusão, por conta o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Então ali em Romanos tem uma orientação maravilhosa, né? A tribulação produz paciência, a paciência
A paciência e esperança. Então a visão celestial, essa visão celestial infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida aqui, ó, inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade, também contra a ansiedade. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, não é só oração, súplica é além da oração. Estou orando, eu vou suplicar, vou clamar mais, e com ação de graças. No item 3, recursos espirituais. A leitura bíblica é um dos recursos extraordinários para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Ela disciplina, né, e traz profunda edificação e firmeza. Então eu sempre digo, leia lá o Salmo 119, vai lendo em voz audível, leia em voz audível, viu? Por quê? Porque quando você está lendo em voz audível, você está se ouvindo, então a palavra vai te enchendo, a palavra vai trazendo abundante sabedoria, são verdades aprendidas, o amor e paz, né, está revelado ali para nós, amém? No item 4 aqui interessante que ele colocou assim, ó, Jerusalém e Betânia, quando Cristo, né, ele também estava com a sua mente precisando daquela renovação, daquela paz, porque o Senhor Jesus Cristo, ele era cheio do Espírito Santo conduzia ele estava em corpo físico, ele precisava também de descanso. Diz assim, ó, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse assim, ó, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, ou seja, ter um bom descanso, uma boa noite de sono, traz o que? Isso traz renovação para a alma, para o espírito, descanso. Há tempo para todo propósito, Eclesiastes 3, tempo de estar em Jerusalém e tempo de ir para Betânia. Olha aqui, ó, em São Mateus 21:17, deixando-o, saiu para a cidade, para Betânia, e ali passou a noite. Então, quando ele estava nessa aflição em Jerusalém, ele desceu até Betânia, ele foi na casa dos seus amigos, e foi jantar com seus amigos, participar com seus amigos. Isso também nos renova a alma, nos renova o espírito, nós estarmos juntos, né, com pessoas que vão falar de coisas boas, que vão ali, para nós termos ali também um momento de lazer, né, com pessoas que têm o mesmo pensamento, com pessoas que vão conversar coisas boas, positivas, isso é muito bom, viu? Parte 3, a batalha na arena dos pensamentos, influências espirituais, nós temos influências espirituais, não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada em lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo fala, né, revestiu-vos de toda a armadura de Deus, porque ele fala assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra os seres humanos, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos. Então está falando de todas as classes espirituais da maldade, dizendo o seguinte, ó, nas regiões celestiais. Então, contra todas as hostes da maldade, nas regiões celestiais, do ombro para cima, ou seja, quando eu dobro meu joelho, quando eu vou orar, quando eu vou meditar, eu estou lutando uma batalha espiritual. Lembra quando o profeta Daniel dobrou seu joelho, ele clamou a Deus, Deus mandou a resposta, mas o anjo Gabriel ficou impedido pelas potestades ali, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, para que a resposta não chegasse. Quando às vezes nossa resposta está nos ares, ainda na batalha espiritual, e nós aqui embaixo, ao invés de orarmos e perseverar, nós acabamos por perder a bênção, acabamos por desistir, por desanimar. Então, muito cuidado com isso, viu? Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar no nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nos nossos desejos, nos nossos sentimentos e decisões. Nós vamos ver aqui, ó, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, o Provérbios 4:23, olha que versão maravilhosa. Diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias, um exemplo que não tiveram cuidado, deixaram o inimigo, né, seminar a coisa errada no seu pensamento, e eles caminharam pelo pensamento errado e colocaram em prática aquele pensamento, e o destino deles foi trágico. Então nós temos aqui, né, essa orientação que eu já citei, para que nós não venhamos deixar o passarinho fazer ninho na nossa cabeça. Não alimente pensamentos ruins na sua mente, amém? No item 2 aqui, cuidado práticos, o cristão deve adotar algumas medidas práticas na letra A, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzam complexo de inferioridade nem de superioridade, ou seja, eu não sou tão ruim, não sou tão ruim que
Deus não vai me salvar, eu também não sou tão bom que eu sou imprescindível. De forma alguma, equilíbrio, Deus está sempre acima de tudo. Então, se o teu coração te condena, maior é Deus. Então, nós não podemos nem nos condenar e nem nos auto-bajular. Letra B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Aqui na letra A, nós temos o conselho do apóstolo Paulo, porém, não nos gloriaremos fora da medida, tá? Agora aqui nós temos o conselho de Tiago, chegai-vos, pois, a Deus, e chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Então, às vezes, a pessoa está de duplo ânimo, a pessoa tem hora que ela está salvando o mundo inteiro, tem hora que ela não tem certeza da sua salvação. Nós vamos de equilíbrio. Letra C, livrar-se da intoxicação e excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão, exaustão e ansiedade. Letra D, focar a mente no que edifica, ou pelo menos no que instrui, viu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem outra passagem dizendo isso. Letra E, construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Olha um conselho aqui, ó. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então, tem pessoa que chega perto de você conversa com ela, você fala mal disso, fala mal daquilo, sai com o coração pesaroso, mas o sábio chega perto de você, conversa, você sai mais saudável, mais edificado, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado também com quem nós estamos nos associando. Conclusão, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos transforme a cada dia, tá? Pela constante renovação. Então vamos colocar esse conselho em prática, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Perguntas número 1. Qual é o conceito de pensamento? É o processo mental, né, constituído de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, memórias. Pergunta 2. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o que o ser humano pode construir? Então, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Depende de nós mesmos. Vamos então pensar em coisa positiva. Pergunta 3. Quais os fatores originários dos pensamentos? Então, a mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio do órgão dos sentidos, né? Olhos, ouvido, boca, as mãos, nariz e também do nosso ambiente. Pergunta 4. O que o uso imperativo afirmativo pensar indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Então, nós temos que colocar em prática. Nós é que temos que disciplinar o nosso pensamento. Depende de nós. Amém? Pergunta 5. Que medidas práticas podemos adotar para proteger a mente? Letra A, nutrir com pensamentos, não nutrir com pensamentos distorcidos de si mesmo. Letra B, purificar a mente dos maus pensamentos. Letra C, livrar da intoxicação pelo excesso de informações, rede social. Letra C, focar a mente no que edifica. Letra D, construir relacionamentos saudáveis. Então, de si mesmo você não deve se condenar nem se autopromover, mas saber que Deus está no controle de tudo, que Ele te ama. Então, vamos conduzir o nosso pensamento de forma positiva. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.